Ei, opa, opa, opa! Eu tô aqui de novo no pedaço! Salve, salve, dona Maricota! Salve, salve, seu Obiratã! Bem-vindos de volta aqui ao nosso perfil do Instagram! E vamos logo pra esse papo de boneco, que hoje nós temos a Débora Vivan! E aí, Edu, como é que você tá, meu querido, diretamente do Maranhão? Ota! Olha lá, estamos esperando a Débora Vivan entrar. Opa, opa, olha aí, Marina aí, deixa eu ver, José Conrado, bem-vindo, José, bem, como é que vocês estão? Estamos aqui esperando a Débora Vivan. Opa! Chegou notificação, então é isso aí. Olha lá só, entrou a Débora Vivan aqui. Vamos chamar a Débora Vivan para começar o nosso Papo de Boneco. Vamos ver aqui. Visualizar, fazer transmissão. Esperando. Aguardando. Eu já aceitei, Débora. Não apareceu nada para você, não? Chegou! Clarisvaldo, tudo bem? Como é que você tá, Débora Vivan, minha querida? Eu tô com saudades de você. Oh, meu Deus, eu tô com saudade de todo mundo. Eu já disse que eu tô com saudade até de mim mesmo, já. Nossa, né? Muita saudade. Saudade de todos os bonecos urbanos, de todo mundo. Difícil, né? Tá. Mas é aquela coisa, estamos fazendo o que é certo. Nós estamos fazendo, ficando em casa, porque é para proteger os outros, não é só a gente não, né? Tem que respeitar, os outros também. É isso aí. Você tá aí quietinho na sua casa? Eu fico a maior parte do tempo trancado dentro do saco. Os meus bonecos também estão assim, viu? E estão reclamando. Eles estão doidos para sair, para ver a criançada. Estão doidos para pisar num palco, para andar num parque. Estão enchendo meu saco aqui. Mas eu falo, não tem jeito. Agora não dá. Tem que ficar quietinho aí, guardadinho no saco. Bora fazer tarde da modernidade, fazer vídeo para esse tarde do Instagram, por tarde do Facebook, essas coisas. Olha, temos que se adaptar, né? Temos que se adaptar. Você sabe que até um amigo meu quer falar um oi para você, que ele é amigo seu, e o Edu tá aí, ele quer falar oi pro Edu. Ó, o Edu também tá aí, Eduardo chegou aí. O Eduardo ele teve um problema aqui, ele teve que fazer uma pequena cirurgia, por isso que ele não tá aqui falando com você hoje, né? Mas tá tudo bem? Tá tudo bem aí, Edu? Eu acho que tá sim, ele tá aí assistindo a gente. Ô, Dé! Oi! Antes de você chamar o seu amigo, coisas assim, vamos fazer o seguinte, tem algumas pessoas aí, por exemplo, tem o Edu dos Bonecos, que é um menino que mora lá em Imperatriz, no Maranhão. A gente tem umas pessoas que estão assistindo a gente, que eu achava legal você primeiro dizer quem é Débora Vivan. Ixi, quem é, né? Acho que nem ela sabe direito quem é Débora Vivan. Faz um resumão. Bom, eu sou do interior igual você, né, Clarisvaldo? Eu sou do interior, comecei a fazer teatro bem nova, com 13 anos, em grupos de teatro amador da minha cidade. Fiquei apaixonada por teatro, entrei em todos os grupos, tinha 3 grupos na cidade e eu participava dos 3 grupos. Aí não bastou para mim, eu queria mais, aí eu fui estudar no Conservatório de Tatuí, que é uma escola do estado que ensina música e teatro. Né? Fiquei lá 3 anos fazendo um curso técnico de atriz e depois vim para São Paulo. Essa escola é famosa, esse centro de cultura de Tatuí é famoso. Ele é mais famoso por causa da música do que por causa do teatro, mas tem um curso de teatro lá que é muito legal também. É um curso de formação de 3 anos. Mas já faz muito tempo que eu estudei lá, viu, Clarisvaldo? Pode ser que tenha mudado tudo essa altura do campeonato. Eu saí de lá em 1999. Eita, mulher! Mas, ó, o Eduardo tá falando aqui, ó, uma ótima atriz. Ai, obrigada, Edu. Vindo eu de você, também acho. Então. Ai, vindo de vocês. Mas continua aí. Débora Vivan fez teatro em Tatuí, se apaixonou desde pequena, continua a história. Aí eu vim para São Paulo, né?
porque é mais fácil viver de teatro vivendo em grandes cidades, né? Aí aqui eu fiz faculdade de teatro, aí participei de vários grupos, um deles foi Bonecos Urbanos, onde eu aprendi a manipular boneco, eu acho que foram 5 anos, o Edu acho que deve saber melhor que eu sou péssima com datas, assim, o tempo passa de um jeito estranho para mim, eu não tenho muita noção. Mas eu aprendi tudo que eu sei de boneco, eu aprendi no Bonecos Urbanos. O Edu, eu falo que ele é meu mestre, que me ensinou a manipular, me ensinou a confeccionar. E daí fui fazendo outras coisas, né? Fui estudar um pouco na Itália, teatro de máscara, depois voltei. Foi aí que eu comecei a fazer boneco, né? Logo que eu voltei de lá, eu comecei fazendo uma substituição no espetáculo teatral do Cocoricó. E aí foi lá que eu conheci o Edu. Aí eu conheci o Edu, ele me convidou para uma oficina de bonecos e eu fui. E aí nessa oficina de bonecos também eu conheci o Cleiton Bonardi, que também estava fazendo essa oficina e que hoje é meu parceiro, a gente tem uma companhia juntos, que somos eu, o Cleiton Bonardi e o Matheus Menezes, a gente tem uma companhia de teatro que chama Os Fabulistas. Vamos, a gente já vai falar dos fabulistas aqui. Eu quero primeiro entender uma coisa. Você foi lá para a Itália para de fazer um curso de máscara, não é isso? Isso mesmo. Pois agora a minha pergunta, porque o palhaço que está aqui do lado aqui, ele tem uma coisa que ele acha o seguinte, ele acha que o teatro de máscara é muito parte do teatro de animação. Porque você, quando põe porque uma máscara parada num canto é um objeto. Quando você põe a máscara, você dá ânima, que é teatro de animação, que você dá arma ao objeto. Ou seja, o que você acha dessa coisa da linguagem da máscara e a linguagem dos bonecos? Como é que você vê se tem uma ligação, se não tem? Qual a sua opinião sobre isso, dona Débora Vivan? Tem uma ligação muito forte mesmo. E eu também não tinha essa noção antes de ter ido para lá e ter estudado o teatro de máscaras. Eu confesso para você, me desculpa, não fica bravo comigo, mas eu não gostava de boneco. Não gostava. É que você não conhecia, o charme desse bigodão aqui, ó. Agora eu sou apaixonada por boneco, mas eu não gostava. Aí, depois que eu tinha estudado um pouco de máscara, comecei a pegar o boneco, eu vi que é a mesma coisa, né? Porque quando você põe uma máscara, exceto a máscara do palhaço, que é uma máscara menor, a máscara ela cobre seu rosto. Então você fica sem expressão facial para transmitir aquilo que você precisa transmitir para a plateia. Então você tem que usar outras formas de expressão. A expressão corporal, né? A expressão da voz. E isso tudo é o que você precisa para usar no boneco também. Você precisa só transferir o que você faria no seu corpo para aquele corpinho, aquele ser inanimado, de espuma ou de madeira, seja lá do que for, né? Que aí você consegue passar para a plateia, às vezes até muito mais emoção do que você sem esses artifícios, né, da máscara ou do boneco. É muito expressivo, muito mesmo. Seja para criança, para adulto, que às vezes as pessoas não sabem que existe teatro de bonecos para adulto também. Existe para todas as idades. É como contação de histórias, né? Que às vezes acham que é uma coisa para criança. Mas não é, todo mundo gosta de história. Todo mundo se sente tocado quando vê um boneco que representa um ser humano, representa as nossas emoções, os nossos sentimentos, né? E aqui, essa ligação do teatro de boneco com a criança é muito mais que na parte do Brasil mesmo. Porque se você for lá pro Oriente, né, os grandes grupos lá do Oriente, os chineses e tudo mais, eles têm a coisa de fazer ópera com boneco. Né? No Japão, eles contam sagas inteiras com os bonecos e, olha, uma grande parte é coisa para adulto e não para criança. É mesmo. E nesses lugares, você falou do Japão, né? O boneco, a arte de boneco é levada tão a sério que para você conseguir manipular uma cabeça de um boneco, são anos e anos de carreira. Tem um tipo de boneco lá, né? Que é manipulado por 3 ou 4 pessoas. Então tem o que é o mais experiente. É o bunraku. Bunraku, isso mesmo.
Tem kabuki também, mas é o bunraku, né? Esse que é manipulado por várias pessoas. Tem o kabuki, se eu não me engano, ele é mais da parte de teatro de máscara e assim, né? E aí tem o bunraku, que é de 3 pessoas, e tem o kuruma ninjo. Olha, esse eu não conheço. Esse aí é um que eles manipulam sentado num carrinho. Olha, que legal. O manipulador fica sentado num carrinho e ele prende os pés dele no pé do boneco e prende o corpo do boneco no corpo aqui na cabeça, ele segura e aí ele vai andando com os perninhas assim, e aí ele manipula o boneco e manipula as pernas e anda com o carrinho. É uma doideira! Ai, que demais! E é para criança ou é para adulto? Então, a coisa do teatro ser para criança ou para adulto depende do tema, não é não, Dé? Depende do tema. Mas às vezes tem a ver também com o estilo de boneco, né? Tem estilos de boneco que atraem mais as crianças e tem estilos de boneco que atraem mais os adultos. Né? Agora, é porque eu pensei por causa do carrinho, que eu acho que as crianças devem achar bem legal, né? Não, mas o espetáculo que eu vi quando veio aqui pro Brasil era um espetáculo adulto. Ai, que legal. Então, mas no buraco, por exemplo... Essa coisa eu sempre falo que o boneco, ele é bom para crianças de 0 a 180. É mesmo. É mesmo. É a linguagem, né? O jeito de falar também, né? E se você usar uma técnica de manipulação, mas usar uma dramaturgia para adulto, ele vai gostar também. É verdade. Eu tenho uma história para contar aqui para você. Eu sei que a entrevista é só, mas eu vou contar a história rapidinho. Pode contar. A Companhia Bonecos Urbanos teve uma vez, ele tem um espetáculo adulto, que é o espetáculo do Corpo Santo, né? Que é o Certa Entidade em Busca de Outra. Ele foi fazer um festival lá em São Bernardo do Campo. O espetáculo ia entrar em cena. E aí, de repente, o Rubinho foi lá na cortina, abriu a cortina assim, quando ele olhou pra tela, estava cheio de criança. Aí ele avisou a produtora, olha, o espetáculo é adulto, o espetáculo não é para criança. Você avisou o público, ela foi lá na frente e avisou o público inteiro de que o espetáculo era para adulto. Sabe o que aconteceu? O quê? Quando a cortina abriu, as crianças estavam tudo lá, não foi nenhum embora. Lógico. E você sabe o que o Eduardo falou? O quê? Rubinho, é para fazer o espetáculo como é. Não vai mudar uma vírgula, não é porque as crianças estão aí que você vai mudar. Nós avisamos que era para adulto e vai ser. E nós fizemos isso como tinha que ser. Sabe o que aconteceu na cena de sexo, na cena das coisas? Não quero nem imaginar o que aconteceu. As crianças riam que nem as loucas. Imagina só. Mas você acha que eles entenderam? Eles entenderam a história? Eu acho que... Eu não sei da sua opinião, eu acho até legal você falar isso, Dê, mas, por exemplo, eu acho que o teatro não foi feito para educar diretamente. A gente passa informação. A educação fica para moda da família. A família. Porque você não pode dizer qual é a religião certa. Cada espectador na sua plateia tem uma religião. Então, eu vou passar uma ideia. Lá na casa deles, eles entre eles conversam. O pai e a mãe tentam colocar aquele argumento que eu coloquei no teatro de forma a se encaixar ali na vida deles. Você não acha isso? Eu acho. Às vezes a gente subestima também o entendimento das crianças, né? Talvez não entenda tudo o que a gente está falando, do jeito que a gente acha que vai entender, mas vai entendendo, vai formando já um público, né? A gente vai formando uma criança já com cultura desde pequeno, que vai provavelmente crescer um adulto que gosta de arte, que gosta de teatro. Então, independente de estar entendendo tudo do jeito que a gente está fazendo, eu acho muito importante levar a criança tanto em teatro, quanto em museu, ver obra de arte, vai dando para a criança referência para ela ter bom gosto, para ela ter cultura, para ela ter a identidade dela, né? Vai formando desde pequenininho. Às vezes a gente... acha que museu é coisa chata para criança. Porque eu prefiro levar meu filho no cinema do que no teatro. Mas eu acho que todas as formas de arte vão educando a criança de um jeito. Falando educação nesse sentido, né? Não de falar desculpa, obrigado, por favor, mas a identidade mesmo, né? Do povo que é carregada pela criança, né? Que vai se tornar um adulto. Eu vi um meme, e o meme dizia assim, a criança
logo que ela nasce, antes de aprender a falar, ela aprende a cantar. Quando ela começa a andar, a primeira coisa que ela faz é dançar. Quando ela começa a escrever, a primeira coisa que ela faz é pintar e desenhar. Ou seja, a arte faz parte da humanidade, faz parte do crescimento humano. Tanto é que elas são as primeiras coisas que florescem na criança. O que você acha disso? A expressão, né? A gente precisa se expressar, o ser humano precisa colocar para fora aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, né? Você sabe que eu estou fazendo agora a faculdade de psicologia, né? Uai! Mas você já é formada, né? Você é formada em artes cênicas, não é? Sou formada em artes cênicas, aí eu estava muito tempo sem estudar, e aí eu queria voltar a estudar alguma coisa, e eu queria alguma coisa que agregasse ao teatro, que não fosse assim, diretamente teatro, mas que tivesse relações com o teatro. E aí eu escolhi a psicologia, estou no 4º semestre já, né? Mas por que eu estou falando disso? Por causa da coisa de se expressar, né? Que uma das formas da gente escapar da loucura é se expressando através da arte, que é um processo que se chama sublimação. Então, os artistas, eles conseguem transformar aquilo que está deixando eles mal, ansiosos, nervosos, angustiados, em arte. Então, ele acaba escapando dessa coisa da neurose, da loucura em geral, né? E quando você não põe para fora através da arte ou através de outra maneira, isso acaba te adoecendo. Primeiro você adoece emocionalmente e depois você adoece fisicamente. Então a arte é muito importante até para a saúde das pessoas, né? Uma coisa que a gente nem pensa muito sobre isso, mas é muito importante. Verdade. Inclusive, se a gente notar nessa tarde dessa pandemia, o que está salvando aí as pessoas, o que está mais ocupando as pessoas e não deixando as pessoas mar da cabeça, são as tar das lives, as tar das músicas, live de música, o pessoal de teatro começou a fazer live, e os loucos que nem a gente começou a fazer essa tarde de bater papo no Instagram. Mas a arte é que está mantendo as pessoas sãs dentro de casa, não é isso? É verdade. A música, até aquela série no Netflix, aquele filminho, tudo isso acaba alimentando um pouco a sua necessidade de arte, deixando você com a sanidade mental em dia, né? E que é a arte, né? O cinema é a arte, é tudo arte. Tudo que você vê na televisão, tudo que você vê por aqui, é arte, né? Então as pessoas dizer que artista não trabalha é meio louco, né? É meio contraditório, né? A gente trabalha tanto, né? Eu espero que as pessoas percebam agora, na pandemia, a necessidade da arte, né? Tenta ficar sem ver sua série do Netflix, o seu filminho, sem ouvir sua musiquinha, né? Tenta ficar, ver se você consegue. É difícil, muito difícil. E Débora, você na Bonecos Urbanos, você chegou a escrever e montar uma história que era, como é que é? O Imperador e a Águia, era isso? Ou a Águia e o Imperador? Sim, o Imperador e a Águia. Eu fiz várias coisas, né, no Bonecos Urbanos, mas o Imperador e a Águia foi um projeto solo, né, era um espetáculo que eu fazia sozinha. Então era um misto de contação de histórias com teatro de bonecos e interação do público. O Edu, ele confeccionou o boneco para mim, do Gengis Khan, e aí eu construí a dramaturgia em cima de algumas lendas, alguns contos conhecidos, outros não. Só que não teve uma vida muito longa, né, esse projeto. A gente acabou morrendo na praia, assim, na verdade. A gente apresentou ele algumas vezes, mas aí começou a ficar difícil. É bem difícil fazer arte, né? É difícil. Mas tem muita coisa. O espetáculo adulto do Bonecos Urbanos, a gente só conseguiu fazer em festival. A gente nunca conseguiu ganhar dinheiro com ele nenhuma vez na vida. É difícil, né? A gente só fazia por prazer. A gente tinha um outro espetáculo maravilhoso do Bonecos Urbanos, que é a Igreja do Diabo, que o Edu, até hoje, ele fala em remontar esse espetáculo, que era um teatro de rua, baseado num texto do Machado de Assis. Muito legal, mas tinha um elenco grande, a gente precisava de uma estrutura financeira para fazer esse espetáculo. E porque dá trabalho fazer teatro, né? As pessoas não é só aquela hora que a pessoa está no palco que você está assistindo. Tem uma história por trás, todo um processo de criação muito longo, muita dedicação, muitas horas de trabalho.
Então as pessoas precisam ser remuneradas de algum jeito por esse trabalho. E aí acabou ficando também inviável financeiramente fazer esse espetáculo, mas era um espetáculo incrível. Foi muito triste. Exato o que eu ia falar, o que é muito triste, porque foi um espetáculo maravilhoso. O espetáculo estava lindo, estava bem montado, estava sério. Tinha você e o Edu na direção, tinha o Newton Marques, o Cleiton, que você acabou de dizer, no elenco, tinha a Evelyn Cristina, estava no elenco, tinha um elenco maravilhoso, e misturava ator, misturava boneco, era uma maravilha. Tinha uma banda ao vivo, tocando rock, era um espetáculo para adulto também, com boneco, né? Era maravilhoso o espetáculo. E a gente fazia na rua, a gente chegou a gente fez uma temporada na Funarte, aqui em São Paulo. Aí depois a gente fez um festival em Botucatu, que é a minha cidade. A gente fez a abertura, ou o fechamento do festival, não lembro. Aí a gente fez uma virada cultural, que foi no Jardim da Luz, que foi muito legal também. O Edu adaptou a Saveiro dele, montou o palco atrás da Saveiro. Você lembra, Edu? A gente lá na sua casa amarrando aquela ferragem. Foi muito legal. Aí a gente parou com a Saveiro do Edu no meio da praça e fez à noite a Igreja do Diabo. Foi muito legal. E é um texto, esse nome, né? Igreja do Diabo, meu Deus, o que que fala? Mas fala sobre a contradição humana. Que a história, basicamente, assim, muito, muito grosseiramente, eu vou falar mais ou menos o que as pessoas, quando frequentam a igreja de Deus, elas cometem pecados, né? Elas desviam da igreja de Deus. Aí o diabo vê isso e fala, bom, se eles vão na igreja de Deus e eles ficam cometendo pecado escondido, eu vou fundar uma igreja onde pecar é o certo. E aí as pessoas começam a ir para a igreja do diabo, porque lá a gula é permitida, a ira é permitida, todos os pecados são permitidos lá. Só que aí ele começa a perceber que as pessoas começam a fazer bondade escondido. Então, o avarento tá andando na rua e vê lá um mendigo, vai lá e dá um dinheirinho para ele escondido. E aí não pode falar pro diabo, porque isso é errado na igreja do diabo. Então é um texto muito interessante, assim. É maravilhoso. Eu amo e eu apoio o Edu. Quando o Edu fala que ele quer remontar, eu falo. Porque eu lembro que esse texto foi escolhido numa época que a gente se juntou e cada um trouxe um texto diferente. E, inclusive, esse texto da Igreja do Diabo, quem apresentou foi o Rubinho. Foi o Rubinho que está aí do seu lado. E o Rubinho, ele amava essa história, ele amava esse texto. E aí vocês fizeram uma adaptação, você, o Edu e os meninos, todos que estavam envolvidos ali, que eu não vou falar o nome de todo mundo, se eu vou acabar esquecendo um e vão me matar, né? Mas vocês fizeram uma adaptação que ficou sensacional, que o nome, na realidade, acabou virando O Conto do Anjo Caído. É isso mesmo. O Edu tá dizendo, vamos remontar, o Edu Bora! tá dizendo. Tô dentro. Então, depois dessa coisa do Bonecos Urbanos, dessa passagem, dessa doideira que foi conviver com esses dois velhos, que foi o Eduardo e o Rubinho, que são dois loucos de pedra, né? Eu queria saber. Aí depois você acabou conhecendo ou se unindo ao Cleiton, o Cleiton Bonardi, né? E acabou montando um novo grupo, como é que é o nome do novo grupo? Os Fabulistas. E como é que tá o projeto seu aí nos Fabulistas? Como é que tá a história de vocês aí no Fabulistas? Os Fabulistas é um formato de grupo que acabou ficando um pouco parecido com Bonecos Urbanos, né? Porque hoje somos nós três, a gente já teve a Maria e o Bruno que integraram a companhia no começo, fizeram um espetáculo maravilhoso com a gente, mas eles acabaram indo para Florianópolis, né? Então ficamos nós três aqui. O grupo nasceu com contação de história. Eu conheci o Cleiton, né, na oficina do Bonecos Urbanos, e aí a gente acabou desenvolvendo uma amizade, e ele começou a fazer um trabalho voluntário com algumas crianças da favela do Moinho, que é perto daqui onde eu moro, que é a Barra Funda. Ele mora aqui também, que é onde ficava a sede do Bonecos Urbanos. Eu não sei onde é que vocês estão agora, se vocês estão espalhados, Nós né? perdemos a sede foi parar lá em Jucutiba, na casa do Edu. Então, mas era aqui do ladinho, né? E aí ele começou a fazer um trabalho voluntário lá e me convidou para dar aula.
para as crianças um dia da semana voluntário. E eu já dava aula em outros lugares, e dar aula é uma coisa que cansa demais, né? Falei, Clay, eu acho que eu prefiro fazer contação de história, porque aula eu vou precisar sempre das mesmas crianças, para a gente conseguir montar alguma coisa, fazer um desenvolvimento. E aí, contação de história não, quem tá lá aproveita e assiste, depois a gente faz um jogo, alguma coisa, e a criança faltou um dia, mas vem no outro, ela também tá integrada de qualquer jeito, e a gente começou a contar histórias lá. E aí, a gente começou a perceber que eles só queriam ouvir histórias de terror. Ah, que história vocês querem? Ah, a gente quer terror, terror, terror. E aí a gente foi contar uma vez, a gente contou o Barba Azul, que é uma história muito conhecida, uma história terrível, ele é um assassino de mulheres. E eles amaram essa história. E aí a gente voltou a contar essa história algumas vezes lá. Aí um dia a gente fez uma maquiagem de terror e foi contar a história lá, passou pó branco no rosto, pancake, aí pintou a boca de preto, aí passou vermelho no olho. Eles amaram. E aí eu falei, Cleiton, quer saber? Vamos montar uma peça de terror para criança. Ele falou assim, vamos. Eu falei, vamos começar com essa mesmo, Barba Azul, vamos fazer virar peça. Aí comecei a desenvolver a dramaturgia e colocar as coisas. Aí a gente criou os Criados do Barba Azul, que foi assim a peça que fundou a nossa companhia, porque a gente começou a ensaiar, aí tinha música ao vivo também, a gente convidou a Maria e o Bruno, estão mandando carinho, o Alex está mandando carinho de terror aqui. O Guga Autista falou, olá, Débora. Ai, o Guga é nossa plateia sempre também. Eita. E aí tinha música ao vivo no espetáculo. Aí a gente começou a sentir necessidade de ter alguém para olhar de fora, para dirigir. E aí a gente chamou o Matheus Menezes para fazer essa direção, esse olhar de fora, né? O Matheus trabalha bastante com a Velha Companhia, faz sempre assistência lá para o Kiko Marques. Então ele é um diretor muito legal, assim, tem uma visão muito bacana de tudo. E é um dos atores dos Fabulistas, né? Somos nós três, tá? A gente vai se revezando, fazendo várias coisas. Às vezes um dirige, às vezes o outro que dirige, às vezes um escreve, o outro escreve. E aí nasceu a companhia. E hoje a gente faz bastante contação de história, dá oficina de mímica, porque eu e o Cleiton, a gente tem uma história com mímica também. Dá oficina de bonecos. E... Quantos espetáculos vocês têm? Faz quanto tempo tem os Fabulistas e vocês têm mais algum espetáculo ou só tem um? Nossa, agora, essa coisa do tempo, eu não vou saber quantos anos tem a companhia, os meninos vão me matar. Se tiver um dos dois aí assistindo, fala quanto tempo tem a companhia. Eu falo que o tempo é difícil para mim. Mas a gente tem o Barba Azul, que foi legal, que a gente viajou bastante, foi para um monte de Sesc, fez temporada aqui em São Paulo no Teatro João Caetano. E aí depois a gente criou uma outra que é Histórias pelo Mundo também, que tem alguns bonecos, inclusive o Banana, que é o meu primeiro boneco, que eu fiz com o Edu. Ele participa até hoje dos espetáculos, ele fazia parte também. Aí a gente começou a se envolver com os livros da Heloísa Prieto também. A gente fez uma versão do Mata para teatro. Então a gente fez várias coisas. A gente tem um repertório bacana assim, de contação. Nossas contações são meio teatro, meio... Sempre tem boneco, porque eu e o Cleiton, né? A gente é da manipulação. E você disse que tinha alguém que queria ver a gente aí, que estava por aí em algum lugar aí. Quem é que quer ver a gente? A hora que ele escutou que eu ia falar com vocês, aí ele quis aparecer, né? É o Banana, gente. O Banana tá aqui, querendo aparecer. Vai falar um oi só, tá bom? Tem que cortar ele, porque às vezes ele quer aparecer demais. Eita! E aí, tudo bem, ô Rubinho, beleza? Você tá, Banana? Você tá firme e forte aí? Eu tô! Você sabe que a Débora andou falando aí que ela quer me deixar dormir pra sempre. Mas imagina! Eu tô bem, eu tô trabalhando. Não deixa ela fazer isso com você não, Banana. Mais uma reivindicação. Vamos pras ruas. Bonecos unidos jamais serão vencidos. Bonecos unidos jamais serão vencidos. Fala uma coisa, contra o fascismo. Nós. Cladisvaldo, fala uma coisa.
como que faz pra você ficar assim, bonitão, por tanto tempo? Porque a Débora fica falando que eu tô muito desgastado. Nossa, não aguento quando ela fala isso. Eu tô achando que você tá bem na foto, Banana. Eu tô achando que você tá ótimo. Vou dizer mas olha minha mão. Mas isso daí é muito simples. Caso você queira, você pode fazer uma plasticazinha por cima aí com um pouco de tecido, que nem eu fiz, assim, ó. Né? Eu acabei com o tecido. O tecido dá uma certa ajudada a segurar o tempo. Porque o látex, ele racha com o tempo mesmo. Mas o tecido... Então é isso. Viu, Débora? Eu tô falando pra você. Eu tô falando que não é pra você me aposentar, que eu sou muito jovem ainda. Eu tô falando. Isso, muito jovem. E você é simpaticíssimo, você é muito simpático, Banana. Adoro. Tá muito legal. O negócio é você trabalhar. Valeu. Eu trabalho bastante, eu trabalho lá com os fabulistas. A Débora sempre me coloca pra trabalhar. Às vezes ela coloca barba em mim, óculos, já usei óculos. Eu já fui tio, já fui avô, já fui primo, já fui criança, já fui tudo. Ela fala que eu sou um ótimo ator. É isso, Banana. Então, Banana é muito mais que um boneco. Banana é um ator. É isso aí. Você sabe que o Romualdo também é. O Romualdo também é ator. É mesmo. O Romualdo sempre fala que ele faz vários papéis. Eu é que só sou caipira mesmo. Eu já fui caipira também, já colocaram um chapéu em mim, já fiz um monte de coisa. Então, a gente podia fazer uma dupla caipira e começar a contar Carso. Legal, boa ideia. Viu, Débora? Aí, não é pra me aposentar, tô falando pra você. Então, agora eu vou colocar ele aqui, tá bom? Peraí, eu quero ficar. Não, Banana, fica aqui, fica quietinho, tá bom? Vou deixar ele aqui. Fala tchau agora pro pessoal, tá, Banana? Não vou falar tchau. Eu não quero falar tchau. Peraí, eu vou falar com ele. Não, agora magoou. É assim, Clarisvaldo. Ele fica magoado, agora não quer. Peraí. Ô, Banana, você falou, aí você conversou, todo mundo te viu. Agora... Tchau. Tchau, Banana. Falou, galera. Beijão pra vocês. Eu adoro isso. Eu quero ficar aqui. É isso muito aí, tá vendo? Bom, não quer, eu muito chamo. Bom. Ele não quer mais ir embora. O Banana foi o primeiro boneco que eu fiz. Foi ele que me ensinou a fazer boneco, me ensinou a manipular. Olha só que maravilha. Mas, você sabe que eu também fui o primeiro boneco do Rubinho. Olha aí. Não, e tem uma coisa, olha, Clarisvaldo, a gente se apaixona pelo primeiro boneco. O Banana tá todo machucado, né? Você viu a mão dele que ele mostrou. E tem aqui também, ele, não sei se você viu que tá colado uma espuma aqui, porque um dia tava fazendo viagem literária no interior lá, perto de Birigui, um calor, e eu tinha que enfiar a mão rápido nele, entrar e fazer uma coisa com ele, saía e voltava de atriz e pegava ele, pegava outro boneco. Numa dessa eu entrei atrás, a gente colocou uma arara com pano preto, né? Eu entrei, a hora que eu enfiei a mão nele, pessoal, rasgou aqui, mas rasgou daqui até aqui, assim, partiu no meio o boneco. Me deu um desespero. Peguei um pedaço de pano, amarrei no pescoço dele como se fosse um cachecol, um negócio, aquele calor que tava, um cachecolzão assim, e eu meio que segurando, ele fazendo lá, para conseguir fazer até o final do espetáculo, porque minha mão começou a suar, e dentro, o pescoço dele é feito com uma meia, e é revestida com látex, e o látex gruda, né? E quando a mão tá úmida, a mão fica inchada, e úmida, a hora que eu enfiei, minha mão não ia. E rasgou inteira. E aí eu tô falando que eu tô querendo aposentar ele, não é por mal não, eu amo ele, mas ele tá com a espuma, tá muito danificada já. A gente fez esse boneco, isso eu lembro, foi em 2009. Foi em 2009, né? O Cleiton tá aí, você tá assistindo aí, Cleiton? O Edu, eu não sei se o Edu sabe também, mas foi em 2009, Foi mais ou menos isso mesmo. Já tem 10 anos, né? E assim, eu surro ele, eu uso ele muito. Ele faz um monte de espetáculo, contação de história. Nesse voluntário de contação de histórias que a gente fazia... Tem uma coisa, de que assim, eu, por exemplo, eu fui feito de látex
e aí foi um erro do Rubinho. O Rubinho fez uma porcaria no látex, o látex passou da medida, aí ele acabou pintando por cima, e aí o látex começou a rachar, aí ele resolveu passar mais látex, que é o Edu, ele faz isso, quando o látex começa a ficar do jeito que está ele põe mais látex por cima. Tanto é que o Romualdo, hoje em dia, é quase só látex. É mesmo. Parece uma pele de gente, né? Uma borracha, assim. A espuma por dentro já foi embora, porque o suor, ele come a espuma, né? Eu também, aqui a espuma que tem por dentro de mim, também já não era eu falando das minhas coisas íntimas. Aqui por dentro de mim, a espuma também já não tem mais. O que sobrou foi o látex aqui. E aí, para dar uma protegida um pouco mais, ele acabou cobrindo com tecido. E aí eu acabei durando mais um pouquinho. Eu tenho mais de 20 anos. Boa. Agora, eu não tenho látex. Tem que ser com compressor, né? Quando a gente fez no compressor. Você pode pegar o látex, molhar numa esponjinha e bater em cima dele. Aí você vai criar uma nova camada de látex. E aí, quando ele tiver só látex, que nem eu fiquei, ou como é o Romualdo, caso você queira, você pode cobrir com tecido, porque ele já vai estar forte. Ah lá, 40 anos de Romualdo. Pois é, o Banana tá com 10 aqui, eu já tô querendo aposentar ele. Olha só. Mas fala uma coisa, não fica muito pesado o boneco? Só com látex assim? Não? Não fica dura a boca? Não! Basta você colocar de uma forma... O seu boneco, ele tem uma coisa do bocão, de ser grande. Então, não vai travar o queixo dele nunca. Não fica, não. É uma peça separada. Aí, ó, tá ficando as dicas aí pros bonequeiros de plantão aí. Pessoal, aí tá dando várias dicas, hein? E eu tô aprendendo aqui também. Porque depois eu continuei fazendo bonecos, mas os bonecos que eu faço são ou no papel, na empapelagem, ou são com a espuma mesmo, mas não tenho nenhum boneco assim com 10 anos, né? Tem outros bonecos de espuma, mas eles ainda são muito novos. E o veinho? E o veinho? Você ainda tem o veinho? De gatinho? O veinho, sim, o veinho, acho que ele tá... Deixa eu ver se ele tá aqui. Ele deve estar aqui ou tá no Cleiton, porque ele faz muito trabalho também. Ele virou um personagem de uma contação de histórias fixa que a gente faz, que é o Rumpelstilzinho. Ele é um duende. Eu fiz uma roupa de duende pra ele. Era o seu Nunes, agora eu não sei o nome que você deu pra ele. Não, ele virou Rumpelstilzinho. Eu fiz uma roupa de duende pra ele com um chapéuzinho verde. Ele arrasa, as crianças amam ele. Que maravilha, que maravilha. Ô, Débora, nós estamos chegando aqui a quase 40 minutos de bate-papo e daqui a pouco eu sei que você vai dar aula e que a gente tem que terminar o nosso bate-papo. Então, para moda da gente aí poder fechar essa live aqui, eu queria saber de você quais são os projetos futuros da Débora Vivão. O que você está pensando aí nessa pós-pandemia? Porque, olha, eu vou dizer uma verdade para você, essa história de que está baixando a curvatura é só por causa da eleição. Quando passar a eleição, você vai ver como vai voltar a pandemia com força total. Eu não sei. Ai, gente, olha aqui, o Felipe Nicastro entrou, meu amigo. Oi, Felipe Nicastro, como é que você tá, meu querido? O Felipe é surdo. Oi, Felipe, eu aprendi um pouquinho de Libras. Aprendi um pouquinho de Libras para conseguir falar com os meus amigos surdos. Ai, que lindo isso, Dé, muito bom. Eu fiz um espetáculo de teatro que eu fazia um boneco que falava em Libras, era um boneco surdo. Isso aí é o sonho do Rubinho aqui, ó. Ele até segue um menino no Instagram aí, que ele tá no tarde do YouTube, ele dá 60 aulas gratuitas, pequenas aulas de Libra. É muito bacana. Então, é difícil. Por exemplo, eu queria conseguir falar mais em Libras, para conseguir me comunicar com o Felipe, que é surdo. Porque eu sou ouvinte, mas é difícil falar em Libras. Eu não consigo ainda. Eu acho que é difícil falar em Libras por um grande motivo, que é a mesma coisa que você não aprende uma outra língua.
Por exemplo, falar inglês, você só fica fluente em inglês quando você fala inglês com as pessoas. Ou francês, ou tudo mais. Então, falar em Libras é a mesma coisa. A gente tem que ter alguém para conversar o tempo inteiro, para trocar essa ideia, para poder ficar mais fluente, para poder começar as coisas a aparecerem mais naturalmente na gente. Eu acho que isso daí, tanto a linguagem de Libras como qualquer outro tipo de linguagem, o que tem que fazer é praticar, é estudar. Sim, com certeza. Libras é uma língua mesmo, tem a sua gramática própria. Não é muito fácil de aprender, porque é muito diferente da nossa. E você me perguntou os meus projetos futuros. Aprender Libras é um dos meus projetos futuros, né? Eu fiz um espetáculo A Floresta dos Mistérios no ano passado, e a gente tinha alguns representantes de pessoas com deficiência. Vanessa, minha filhada! Aí eu fiz um menino que é surdo, e era um boneco muito diferente, que era um híbrido. Então eu manipulava a minha cabeça. Com a minha cabeça, eu manipulava a cabeça dele, tinha uma faixa aqui com uns arames e a cabeça dele aqui. Então eu manipulava a cabeça dele com a minha. E os braços eram os meus, para poder falar em linguagem de sinais, né? Em língua de sinais, em Libras. Sensacional, sensacional isso, viu, Débora? É uma maravilha. Então é um dos meus projetos, né? É trabalhar... A gente tá internacional, Dé. Ó, é? Entrou agora o Andreyson Quintela, internacional brasileiro, né? Então o Andreyson Quintela, que entrou aí, é do Ceará. A gente estava com o Edu dos Bonecos, que é do Maranhão, lá de São Luís. E o Nelson As estava também, deu uma passadinha aí, que é lá do Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Que legal, um beijo, pessoal. De norte a sul. Que legal, gente. E vai ficar gravada essa live, não vai? Vai, assim, se o Instagram me permitir, assim que eu desligar, que a gente encerrar aqui, eu vou salvar aqui e depois eu ainda vou pôr lá no YouTube com os links, que eu quero que você me mande os links dos fabulistas, os links seus, de você profissional, que é pra gente poder divulgar também lá, né? Ó, o Nelson Ais do Rio Grande do Sul tá aí, ó. Tô aqui ainda, está bem legal. Nelson Ais, grande bonequeiro lá do Rio Grande do Sul. Aí, Nelson. Legal. E o Andreyson Quintela falou: viva Zé Doido, mestre Zé Doido, porque infelizmente ontem nós perdemos um mestre que é calungueiro, que era o mestre Zé Doido. Ele foi fazer boneco lá com as estrelinhas. Ele era bonequeiro também? Mestre de calunga, ele fazia calunga lá no Ceará, ele era mamulengueiro, calungueiro. Mas é isso, é aquela coisa que eu falei no grupo quando a gente ficou sabendo. As rimas, as loas e os improvisos já estão aqui no nosso coração. Ele não morre nunca mais, não. Esse é o poder da arte, né? É o poder da arte. A pessoa vai isso. E a arte construída aqui fica. Então, mesmo ele partindo, tá aqui, vai ficar aqui. Vocês vão continuar propagando isso, a arte dele vai ficar aqui. A gente que faz manipulação de boneco, né? Tá representando os nossos anteriores aí, que criaram, que já fizeram muito boneco na vida. E aí é isso, eu pretendo continuar trabalhando com arte, fazendo cada vez mais teatro de bonecos, que é minha paixão. E vamos ver, né, como é que vai ser o mundo daqui para frente, porque como você falou, a curva não está baixando, a pandemia ainda existe, embora a gente já esteja muito cansado, muito desgastado, com saudade de todo mundo, ela existe ainda e não dá para a gente fingir que não está acontecendo nada, né? Porque em algum momento isso pode dar uma grande merda e aí você vai ficar muito arrependido, né? A gente está convivendo com as pessoas que a gente ama e pode ser que a gente esteja carregando o vírus ou não. Eu continuo fazendo aqui a minha quarentena na medida do possível. Fui visitar meus pais, que já são idosos, no final de semana passado, moram no interior. Fiquei de máscara o tempo inteiro, meus pais de máscara o tempo inteiro. Tirava assim, para comer no quintal, cada um numa ponta da mesa, separando o prato, separando o copo, porque eu não quero, né, correr o risco de levar nada para lá.
A gente tem sempre que pensar nisso, né? Tentar, às vezes, pensar um pouco mais além da gente. Falar assim, mas eu não tenho medo de pegar, não tenho medo de morrer. Mas você pode passar para alguém que você não quer perder, né? A gente tem que ser humano nessa hora. É verdade. Então, Débora Vivan, que gostoso bater um papo com você. Que bom olhar você de frente, olhar você, ver o seu rostinho, ver o seu sorriso. Isso é muito bacana. Eu queria mandar um beijo pro seu marido. Ele tá por aí? Tá lá dentro trabalhando, né? Manda um grande beijo para home ele office também. Ele tá home office, né? A esposa do Rubinho também tá lá na sala lá de home office. Manda um beijo para ela. Saudade desses doidos aí, bonecos urbanos, hein? Muita saudade muito de vocês. Bem. Então, Débora, quando a gente pudesse encontrar de novo, vamos fazer algum trabalho junto, vamos fazer coisa junto, Rubinho? Vamos? Vambora! O Rubinho tá aí do seu lado, por isso que eu tô falando para ele. Ele ouviu. Você ouviu, né? Tá bom, gente. Um beijo, então. Obrigada a vocês aí. Você quer falar para as pessoas e para a gente poder encerrar e você poder partir para o seu trabalho, que daqui a pouquinho você já vai começar a dar aula. É aula de teatro? Não, na verdade eu vou fazer aula de pilates. Ah, que bacana. Então me dê suas considerações finais para a gente terminar. Esse é Papo Doido do Papo de Boneco. É isso aí. Eu adorei estar aqui. Eu devo assim toda a minha trajetória de teatro de bonecos a bonecos urbanos e fiquei muito honrada de ter sido convidada para esse bate-papo. Estou feliz que as pessoas estão aqui vendo, podem aprender um pouquinho também com as histórias aí do Rubinho, tanta coisa para contar, né? E é isso, assim, só agradecer mesmo e esperar que a gente se encontre em breve, todo mundo bem, todo mundo com saúde, que a gente possa trabalhar com o que a gente mais ama, que é continuar fazendo arte e vendo brilhinho no olho das pessoas que olham aquele ser inanimado que a gente dá vida, aquele pedaço de espuma que a gente pega e faz viver e faz as pessoas se emocionarem e rirem. E eu quero muito voltar a fazer isso logo. Então é isso, Débora Vivan, muito obrigado por participar do Papo de Boneco. É uma honra ter você aqui no bate-papo, a honra é nossa em ter você aqui, que a gente admira muito você, a gente gosta muito de você, fique sabendo disso, entendeu? Então, é isso aí, Débora Vivan, pessoas do canal aqui que vieram aqui hoje, vou salvar aqui no IGTV, vou pôr lá no YouTube, não esquece de me mandar os links, Débora, para eu poder divulgar suas partes a sua parte profissional, tá bom? E é isso aí, pessoal, acabou mais um Papo de Boneco, um beijo no coração de vocês, tchau, Débora Vivan!